Governos e cientistas, figuras que deveriam nos proteger, cruzaram todos os limites da ética e da moral em nome do progresso. Ao longo da história moderna, experimentos secretos transformaram seres humanos em cobaias, expostos a substâncias perigosas sem saberem. A maioria desses casos ficou escondida por décadas, com arquivos confidenciais e documentos queimados. Mas a verdade sempre encontra um jeito de escapar. Hoje você vai conhecer alguns dos experimentos mais assustadores já realizados, segredos obscuros que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo. Imagine acordar em um quarto escuro e frio, sem ter a mínima ideia de como foi parar ali. Seus pensamentos parecem confusos, embaralhados, e você ouve vozes sussurrando ao seu redor, mas não consegue entender o que dizem. De repente, você sente uma dor aguda no seu braço e percebe que estão injetando algo em você. Você tenta resistir, gritar, mas sua voz parece não sair. Esse era o tipo de terror que as vítimas do projeto MKUltra enfrentavam. Conduzido pela CIA, entre as décadas de 50 e 70, o MKUltra tinha um objetivo macabro: controlar a mente humana. Para isso, a agência americana usou e abusou de métodos desumanos: LSD, hipnose, choques elétricos, privação sensorial. Tudo era válido na busca por uma forma de transformar seres humanos em marionetes. Pessoas comuns, muitas vezes sem saber, se tornaram cobaias nesse experimento cruel. Um dos casos mais famosos é o de Frank Olson, um cientista da CIA que, após participar de um experimento com LSD, começou a apresentar um comportamento instável. Pouco tempo depois, Olson supostamente se jogou da janela de um hotel em Nova York. Suicídio? Ou será que ele sabia demais e precisava ser silenciado? A verdade é que a CIA fez de tudo para encobrir o MKUltra, destruindo documentos e apagando evidências. Imagine ser diagnosticado com uma doença grave, incurável, e, em meio ao desespero, receber uma promessa de tratamento gratuito. Você agarra essa esperança com todas as suas forças, acreditando que finalmente terá sua vida de volta. Mas e se essa promessa for uma mentira cruel? Foi exatamente isso que aconteceu com centenas de homens negros no Alabama, vítimas do experimento de sífilis de Tuskegee. De 1932 a 1972, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos conduziu um estudo macabro para observar a progressão da sífilis em estágios avançados, sem informar os participantes. Mesmo com a descoberta da penicilina, um tratamento eficaz para a sífilis, na década de 40, os pesquisadores se recusaram a oferecer a cura aos participantes. A Guerra Fria, um período de tensão e paranoia entre Estados Unidos e União Soviética, também foi palco para alguns dos experimentos mais assustadores já realizados. Em nome da segurança nacional e da corrida armamentista, os dois países não mediram esforços para desenvolver armas cada vez mais letais. E a população, muitas vezes, se tornou cobaia nesse jogo macabro. Nos Estados Unidos, centenas de pessoas foram expostas à radiação sem seu consentimento. Pacientes de hospitais, prisioneiros, grávidas e até crianças, todos se tornaram vítimas inocentes de um sistema disposto a tudo para vencer a Guerra Fria. Um dos casos mais chocantes é o dos Manhattan Project Babies, bebês que, sem o conhecimento de suas mães, receberam doses de radiação para que os cientistas pudessem estudar os efeitos da contaminação nuclear em organismos em desenvolvimento. Na União Soviética, experimentos com armas biológicas e químicas também eram realizados em segredo, muitas vezes em prisioneiros políticos e inimigos do regime. Imagine ser mantido acordado à força, por dias a fio, enquanto seu corpo implora por descanso e sua mente começa a se desintegrar. Esse pesadelo, que parece ter saído de um filme de terror, supostamente aconteceu de verdade na União Soviética dos anos 40.
O experimento russo do sono, como ficou conhecido, consistia em manter prisioneiros políticos acordados por semanas a fio, utilizando um gás estimulante experimental. Os cientistas soviéticos queriam entender os efeitos da privação do sono no corpo humano e, quem sabe, encontrar uma forma de criar soldados que não precisassem dormir. Os relatos, nunca oficialmente confirmados, descrevem cenas de horror. Os prisioneiros, após dias sem dormir, começavam a apresentar alucinações, paranoia extrema, automutilação e comportamento psicótico. O experimento russo do sono, se realmente aconteceu, é um exemplo aterrador dos horrores que o ser humano é capaz de infligir em nome da ciência. Em 1950, os moradores de São Francisco, na Califórnia, foram expostos a um perigo invisível: uma bactéria liberada no ar pela própria Marinha dos Estados Unidos. A Operação Sea Spray, como ficou conhecida, tinha como objetivo testar a vulnerabilidade de uma cidade costeira a um ataque bioterrorista. Durante 6 dias, navios da Marinha pulverizaram a bactéria Serratia marcescens, considerada inofensiva na época, sobre a Baía de São Francisco. Embora a Marinha tenha afirmado que a bactéria era inofensiva, muitos moradores de São Francisco relataram ter ficado doentes após a operação, com sintomas como pneumonia e infecções urinárias. A Operação Sea Spray é um exemplo assustador da arrogância e do descaso com que alguns governos tratavam a segurança de seus próprios cidadãos durante a Guerra Fria. No coração da Manchúria, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército imperial japonês comandava um dos lugares mais terríveis da história da humanidade, a Unidade 731. Liderada pelo sinistro Shiro Ishii, a unidade era um centro de pesquisa médica que mais parecia um cenário de filme de terror. Ali, prisioneiros de guerra, em sua maioria chineses e russos, eram submetidos a experimentos médicos desumanos. Vivissecções sem anestesia, testes com armas biológicas, infecção forçada com doenças mortais, amputações de membros, tudo era realizado com a frieza de quem disseca um animal. Após a guerra, muitos dos responsáveis pelos horrores da Unidade 731 escaparam da justiça graças a acordos secretos com os Estados Unidos, que viam nas pesquisas da unidade informações valiosas para a Guerra Fria. Em 1946, os Estados Unidos detonaram 2 bombas atômicas sobre o atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, dando início a uma série de testes nucleares que mudariam para sempre a vida dos habitantes da região. O que os americanos não esperavam é que os ventos levassem a nuvem radioativa para longe da zona de testes, contaminando ilhas habitadas a quilômetros de distância. Assim teve início o Projeto 4.1, um estudo secreto e macabro para avaliar os efeitos da radiação em seres humanos. Os habitantes das Ilhas Marshall, expostos à radiação sem saber, se tornaram cobaias involuntárias em um experimento cruel e desumano. O governo americano, ciente dos efeitos da radiação, optou por não alertar a população ou oferecer ajuda médica, tudo para proteger o sigilo do programa nuclear. E aí, depois dessa jornada pelos cantos mais obscuros da história da ciência, você ainda acredita que sabe de tudo? A verdade é que esses são apenas alguns exemplos dos horrores que a humanidade é capaz de cometer em nome do progresso, da segurança nacional ou simplesmente da curiosidade mórbida. Se você, assim como eu, acredita que a verdade precisa vir à tona, que essas histórias não podem ser esquecidas, então se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos usar esse espaço para debater, refletir e, quem sabe, evitar que a história se repita.